Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Todos nós temos experiências com Deus. Todos nós aqui já experimentamos uma intervenção de Deus nas nossas vidas. Eu mesmo já fui alvo de vários milagres de Deus. Libertações, proteção. Quantas vezes Deus já me livrou de acidentes, de perigos, de pessoas mal intencionadas, de pessoas que se aproximam para prejudicar. Quantas vezes Deus já me curou, quantas vezes Deus já me trouxe alegria em momentos de tristeza. Essa é a experiência comum de todos nós que aqui estamos. Olhar para o passado é reconhecer no passado o dedo de Deus. Intervenções de Deus, o cuidado de Deus, coisas maravilhosas que Deus já fez na nossa vida, todos nós aqui, senão nós não estaríamos aqui. Só estamos aqui hoje porque o Senhor tem sido bom. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então você olha para trás, você vê a mão de Deus. Você olha para trás, você vê o cuidado de Deus. Eu olho para trás e eu vejo o cuidado de Deus. Nós temos uma alegria toda especial por podermos testemunhar numa noite como essa que Deus tem sido bom para conosco. Esse é o espírito dos salmistas, por exemplo. Os salmistas tinham prazer em testemunhar que Deus foi presente nas suas vidas em várias ocasiões diferentes. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama e colocou os meus pés sobre a rocha e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Um testemunho de vida, um testemunho de experiência com Deus, um testemunho como desse salmo que nós lemos. Esse salmo é um testemunho de vitória. Busquei ao Senhor e ele respondeu. Livrou-me de todas as minhas angústias. Provem e vejam que o Senhor é bom. É um convite à adoração de uma pessoa que começa a sua declaração com uma declaração de propósito. Eu louvarei ao Senhor em todo tempo.
Porque quem já tem experiência com Deus sabe que mesmo nas tragédias presentes também será vitorioso. Esse é o sentimento do salmista. Eu posso declarar aqui e assumir um compromisso aqui de que vou bendizer o Senhor em todo tempo e louvá-lo em todo tempo, mesmo nas adversidades, porque lá atrás Deus já me ouviu. Por isso que talvez C.S. Lewis tenha dito que não é a felicidade tranquila, mas a alegria momentânea que glorifica o passado. Quando você pensa no seu passado, aquelas lembranças que trazem maior entusiasmo não são aquelas de um período em que nada aconteceu, em que tudo correu bem. Quando você olha para o seu passado, as experiências que trazem alegria são aquelas em que Deus fez um milagre. E milagre só acontece porque as coisas não vão bem. Milagre só é necessário quando a tribulação chega. Você se lembra do passado naqueles momentos de alegria momentânea, de alegria pontual, em que Deus fez uma obra maravilhosa na sua vida, em que Deus salvou você daquele perigo, daquela necessidade específicos. É o que o salmista lembra aqui também. Eu busquei ao Senhor e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Por isso o propósito de louvar ao Senhor em todo o tempo, mesmo nas tragédias atuais. Porque ninguém está dizendo aqui que o crente não passará por lutas. Pelo contrário, o salmista diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia! O Senhor o livra de todas. Você talvez não desejasse passar por dificuldades, mas mesmo que você passe, o Senhor o livra. O Senhor está com seus ouvidos atentos, com a sua mão estendida. Deus é bom. Faça um propósito nessa noite de bendizer o Senhor em todo o tempo, mesmo no meio da angústia. Por quê? Porque o Deus que já fez uma obra na sua vida, certamente fará nova obra hoje. Mesmo que você ainda tenha que passar por algumas dificuldades. Elas fazem parte da vida, mas o Senhor se apresenta para nós, inclusive nelas. Talvez as adversidades sejam o melhor palco para a manifestação do poder de Deus. Talvez as adversidades sejam o melhor contexto para Deus fazer a sua obra na nossa vida. Deus aproveita os momentos difíceis para nos revelar a sua fidelidade. Essa é a experiência do salmista. Ele olha para a sua vida e vê na sua história um testemunho maravilhoso da bondade de Deus. E mais, ele olha para a vida das pessoas que andam com Deus e também vê na vida delas esse testemunho. Provem e vejam que o Senhor é bom. Nada falta aos que o temem. Perceba o exemplo que ele usa. Até os leões passam necessidade e fome, mas aqueles que temem ao Senhor de nada têm falta. Leões são figuras poderosas. O leão tem fome, ele vai lá e caça. O leão quer, ele vai lá e pega. Mas mesmo o leão sendo poderoso, ele não é autossuficiente. Ele pode passar necessidade. A caça pode faltar. O mantimento pode não estar à disposição. Leões são poderosos, mas não são autossuficientes. Aqueles que temem ao Senhor são frágeis, mas o Senhor cuida deles. Irmãos, vamos falar a verdade? Nas suas mais terríveis lutas, Deus não deixou de sustentar a sua vida. Davi tem uma frase tão interessante, ele diz assim: eu fui moço, hoje sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Nossa família já passou por muitas lutas, inclusive na área financeira, como todas as famílias já passaram em algum momento. Mas mesmo nos momentos mais difíceis da nossa casa, nunca faltou pão na mesa. Nunca faltou roupa no corpo. Nunca faltou casa para nós morarmos, porque Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Por quê? Porque eu fui moço, hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Provem e vejam. Olhem ao redor. Aqueles que temem ao Senhor de nada têm falta. Não sou só eu que sou um testemunho de vitória. As pessoas que eu vejo ao meu redor e que eu vejo que amam ao Deus também são um testemunho de vida maravilhoso. Então há um caminho. Há uma verdade em tudo isso. Há uma vida para aqueles que amam o Senhor. Há uma bênção para aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor são supridos, são cuidados, são guardados pelo Senhor. Tem uma vida que vale a pena. Agora, por que é que tem tanta gente infeliz? Porque Deus não ama essas pessoas? Porque Deus não quer bem essas pessoas? Se Deus é tão bom, por que é que tem tanta gente infeliz? É o que o salmista quer responder. Vinde, ele diz no versículo 11, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Talvez você precise aprender uma lição. Talvez você precise entender alguma coisa nessa noite.
Talvez nós precisemos, mais do que enxergar a bênção de Deus na vida dos outros ou até na nossa, assumir uma postura diferente diante do Senhor. Por quê? Porque Deus é bom, mas há um caminho de felicidade que não pode ser desprezado. Porque todo pecado tem consequência e todo distanciamento de Deus traz os seus frutos. Vinde, aprendei, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Alguém quer amar a vida? Tem tanta gente que já não ama mais a vida. Alguém quer ver dias felizes? Tem tanta gente que já não sabe o que é um dia feliz há tanto tempo. Vocês não têm ideia, irmãos, de com quantas pessoas eu converso durante a semana que me repetem a mesma frase: pastor, às vezes eu tenho vontade de morrer. Conversei esses tempos atrás com um jovem de 32 anos. Ele dizia: pastor, a morte para mim seria uma bênção, porque a minha vida é uma droga. 32 anos, tudo pela frente, e já pensando em morrer. Quantas pessoas já não amam a vida, já não veem dias felizes? Talvez seja o seu caso. Os problemas se avolumaram, as dores se avolumaram. Não foi essa vida que Deus sonhou para você, meu irmão. E não é essa vida que você vai viver em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas vem aprender. Alguém quer amar a vida? Alguém quer ver dias felizes? Primeiro, guarde a sua língua do mal. Há um caminho de vida aqui. No guardar a língua. No aprender a usar os lábios. No aprender a falar bem. O livro de Provérbios diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Tiago, o apóstolo Tiago complementa dizendo o seguinte: se um grande navio é movido por um pequeno leme, assim também um corpo inteiro pode ser movido pela língua. Esse pequeno órgão é capaz de grandes estragos. Tantas orientações na Bíblia sobre aprendermos a falar bem. O apóstolo Paulo diz assim: seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. Meus irmãos, muito da nossa infelicidade é que a gente usa mal os nossos lábios. E eu não estou falando aqui hoje de pensamento positivo e nem de palavra de determinação. Eu estou falando da arte de falar bem. Primeiro tipo de pessoa que sofre por não saber falar bem: a pessoa que tem boca precipitada. Gente que se antecipa em fazer promessas que não pode cumprir. A Bíblia diz: não seja precipitado no falar, e o que votares cumpra. Quantos compromissos você não assume que Deus não mandou você assumir? E aí você fala e não começa a dormir à noite. Boca precipitada. O pai que, para tentar fazer o filho obedecer numa situação muito pontual, promete alguma coisa que depois ele não vai cumprir. E o filho começa a alimentar mágoa em relação ao pai. O meu pai é um mentiroso. Filho, mais uma colherada. Filho, só mais uma. Filho, se você comer mais essa colherada, a mamãe leva você no zoológico. Irmã, quer levar o seu filho no zoológico? Leva, mas não é por isso que ele vai comer. Só que aí ele come a última colherada e você não leva ele no zoológico. Porque o zoológico é do outro lado. Não faz o menor sentido ir para lá. Não tem nem tempo para levar seu filho. E você, na verdade, nem estava querendo isso, só estava querendo que ele comesse. Precipitação. Negócios que você entra e não devia ter entrado, se precipitou. Foi rápido em dar um sim que não devia ter dado, não consultou a Deus. Boca precipitada faz sofrer. Gente precipitada sofre, porque promete o que não cumpre, cria expectativas que não pode suprir, se torna motivo de cobrança. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem de quem? Do maligno. Foi isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Segundo tipo de pessoa que sofre: pessoa com boca agressiva. Gente cujas palavras são lanças. A Bíblia diz que palavras agradáveis são como favos de mel, doces ao paladar e medicina para o corpo. Mas tem gente que tem boca agressiva. Gente que qualquer coisa é motivo de confusão. Que fala sempre duro, fala sempre ofendendo. A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira. E a palavra branda desvia o furor. Não é isso que a Bíblia ensina? Palavra dura suscita ira. Eu fui numa cidade vizinha, cruzei uma preferencial sem olhar, dei uma fechada num sujeito. Eu só vi aquele... Falei: pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O carro parou, desceu um homem gigante. Desce! Desce! Eu desci assim, ó: me perdoe, Senhor. Você viu o que você fez? Eu falei: eu vi, o erro é todo meu e eu só posso te pedir perdão, Senhor. Porque isso não se faz, eu quase morri do coração. Eu disse: eu sei que eu assustei o Senhor, eu também assustei, mas eu só posso te pedir perdão. Isso não se faz.
Falei, eu sei, senhor. O senhor me perdoe, por favor. Eu não sou daqui. Presta mais atenção. Falei, vou prestar. E entrou no carro. E foi embora. Agora pense eu descendo. O sujeito desce. Eu falo, larga a mão. Não é pra isso também. Não, porque não sei o quê. E eu não, porque não sei o quê também e tal. Imagine eu rolando com aquele homem. Primeiro que eu ia apanhar e muito. E segundo que não ia fazer o menor sentido. Só que às vezes a gente reage com palavras duras, boca agressiva. Mulheres que respondem agressivamente para os seus maridos, maridos que respondem agressivamente para suas esposas. Pais que falam sempre gritando com seus filhos, filhos que falam gritando com seus pais. Eu tive um amigo que falava sempre gritando. E nós sempre o corrigíamos. Meu irmão, não fala assim não, nós estamos aqui no mesmo ambiente. Um dia eu fui visitá-lo na casa dele. A mãe gritava, a avó gritava, o cachorro gritava, o papagaio gritava, o peixe gritava. Peixe gritava. Que coisa horrorosa. Não tem como. Você semeia agressividade, você colhe violência. Boca agressiva não faz felicidade. Pelo contrário, mina felicidade. Sua boca tem que ser amável, porque Deus é amor. Amém? Terceiro tipo de pessoa que sofre. Pessoa com boca pessimista. Ah, que terrível. Ah, isso não vai dar certo. Ah, isso não tá bom não. Ah, eu não sei fazer. Ah, você não vai conseguir fazer. Sabe gente que não consegue receber um elogio? Você fala pra sua esposa assim, como você tá linda, ela fala, eu tô gorda. Não, mas você fica boa nessa roupa. Não, eu fico gorda. Irmã, ou emagrece ou para. Para com isso. Coisa horrorosa. Gente que só tem boca pra reclamar, pra dizer não vai dar certo. Não é que atrai, é que é chato mesmo. Não é que pessimista atrai o fracasso. É que primeiro é chato. E segundo, a fé fica relegada a um segundo, terceiro, quarto plano. Você quer contar com a pessoa e não consegue. Quantos pais têm uma boca pessimista na vida dos seus filhos? Você nunca vai ser ninguém. Aconselhei uma mulher de uns 30 e poucos anos há algum tempo, e ela já estava no 10º relacionamento frustrado, 20º, eu não lembro. Ela já tinha passado por vários namorados sem conseguir se casar com ninguém, frustrada. E eu conversando com ela, ela dizia assim, pastor, a minha mãe sempre me disse que nunca ninguém ia gostar de mim. Então talvez eu termine com os meus namorados até quando eles gostam de mim, porque eu fico naquela sensação de que já eles não vão gostar mais de mim. Porque nunca ninguém vai gostar de mim. Nunca fale para o seu filho que ele não vai ser nada na vida. Nunca diga para o seu filho que ele não tem futuro, que ele é um burro, que nada vai dar certo para ele. Isso é palavra maldita e tem que cair em nome de Jesus. Abençoe o seu filho, abençoe a sua esposa, abençoe o seu marido. Não é para ser um otimista, não é para dizer também que tudo vai dar certo, que tudo vai ser uma bênção, que não é verdade. Seu filho vai passar por lutas, terá privações, mas você pode abençoá-lo, orientá-lo a confiar em Deus, incentivá-lo quando ele acertar, quando ele errar, mostrar para ele onde foi que ele errou, mas mostrar que se ele acertar naqueles pontos, tudo vai dar certo. Jesus disse que não pode da mesma fonte sair água doce e água amarga. Por isso não pode numa mesma boca sair bênção e maldição. Abençoe e não amaldiçoe, irmão. Por quê? Porque quem fala com pessimismo, quem fala a palavra maldita não consegue ser feliz. Quem pode ser feliz vendo sempre o lado ruim das coisas? Alguém quer amar a vida? Ver dias felizes primeiro, guarde a sua língua. Esse é o primeiro passo. Em nome de Jesus, amém? Segundo, afaste-se do mal e pratique o bem. Não é só livrar-se do mal, mas é colocar o bem no lugar. Agostinho de Hipona dizia, quem ama o perigo nele cairá. Quando você escolhe uma vida de coisa errada, cedo ou tarde você vai ruir com essa vida que você escolheu. Sabe o pai de família que antes de ir para casa passa no bar para tomar um pouquinho? Não vai demorar muito para perder a família não, viu, irmão? E isso não é para amaldiçoar você não, mas é para dizer que você tem que mudar de atitude. Por quê? Porque você tem que afastar-se do mal e praticar o que é bom. O que é que você vai fazer lá, rapaz? Ah, eu só tomo 2, pastor. Ai, quanto tempo você acha que vai demorar para você começar a tomar 4? 6, 8? Ah, eu tenho meus amigos lá. Eu estou imaginando um ambiente maravilhoso que é lá. Vocês devem orar juntos, não é? Devem falar só de Deus. Ambiente tranquilo. Passa uma mulher bonita, vocês dizem a paz do Senhor, irmã. Vai para casa, homem.
Vai gastar um tempo com seus filhos. Ah, pastor, parei de ir no bar. Não é só parar de ir no bar. Ponha os seus filhos no roteiro, sua esposa no roteiro. Comece a fazer programas com a sua casa, meu irmão. Tire coisa errada da sua vida e ponha coisa certa. No negócio, nos relacionamentos em geral. Vamos acabar com coisa errada. Coisa errada não traz felicidade, coisa boa que traz. Quando você faz coisa boa, o seu coração fica alegre. Você volta para casa com aquela sensação de dever cumprido. Quando você ensina a Bíblia para alguém, quando você ora com alguém, há uma alegria de Deus disponível para o seu coração. Agora, quando você ofende, quando você prejudica, quando você engana, você põe a cabeça no travesseiro e não dorme. Quando você faz o bem, toca o telefone e você tem prazer de atender. Quando você faz o mal, toca o telefone e você manda o filho atender. Se for fulano, fala que eu não estou. Aí o filho fala assim, meu pai mandou falar que ele não está. E é bem feito para você que seu filho faça isso. Eu queria que ele fizesse pior. Porque está errado, irmão. Substitua isso na sua vida. Escolha uma vida correta. Afaste-se do mal e pratique o bem. Substitua, ponha coisas boas. Crie um grupo de discipulado. Tive um membro de igreja no passado que ele pegava o boletim da igreja toda semana e gastava 20 minutos, 30 minutos da semana dele para ligar para os aniversariantes. Meu irmão, seu aniversário hoje, não é? Liguei para fazer uma oração com o irmão. Orava, desligava. Quem é você? Eu sou membro lá da igreja. Não precisa ser pastor. Não precisa ser presbítero, diácono. Só precisa ter coração disposto. Só precisa ter boa vontade para começar a colocar coisas boas na vida. Tem gente que não é feliz. Não é porque Deus não é bom, não. Não é porque Deus não ama essa pessoa. É porque essa pessoa não faz escolhas. Não toma decisões. Não aplica o que a palavra ensina. A palavra é maravilhosa, ela fala o tempo inteiro da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Mas a palavra não é só isso não, a palavra fala de escolhas, de decisões, de posturas, fala de caminhos, fala de certo e errado, fala de consequências de pecado. E enquanto nós não acordarmos para isso, nós não seremos felizes. O temor do Senhor implica que nós nos afastemos do mal e pratiquemos o bem. Terceiro, se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua, afaste-se do mal e pratique o bem. E por último, busque a paz. Busque a paz com perseverança. Busque a paz com perseverança. Eu quero falar sobre 4 tipos de paz. 3 eu vou só pontuar e uma eu vou me deter um pouquinho. Busque paz com Deus. Porque se você não tiver paz com Deus, você não tem paz com ninguém. Mas isso você já sabe. Busque paz com o seu próximo. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Busque a paz interior. Aquela paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento e guarda os nossos corações. Ela vem de Deus e ela acalma o coração. É uma paz de sermos nós mesmos e de estarmos na presença de Deus. Mas tem uma 4ª paz que eu quero falar um pouquinho com você e que pode ser a razão pela qual você não é feliz. Busque a paz com as suas adversidades. Eu vou explicar isso melhor. Quando você tem uma luta, você tem uma luta. Quando você não vê a hora de se livrar da sua luta, você tem 2 lutas. A primeira contra o problema e a segunda contra a ansiedade. Tô certo? Quando você tem uma luta, você tem uma luta. Quando você não vê a hora de se livrar da luta, você tem 2 lutas. O que é que eu quero dizer com isso? A exceção dos pecados que tem que ser jogado fora da nossa vida, rapidamente, afaste-se do mal e pratique o que é bom, nós já falamos sobre isso. Tem lutas na nossa vida que a gente não sabe quando e se elas vão embora. O apóstolo Paulo tem uma experiência singular. Ele disse o seguinte: Deus me permitiu ter um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Eu já pedi 3 vezes que Deus o tirasse de mim. E ele respondeu o quê? A minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há um tipo de luta cuja vitória consiste em seguir com ela, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há um tipo de tribulação em que a vitória se dá quando você assume isso com fé e temor diante de Deus. A minha graça te basta. Por isso Paulo continua dizendo, pelo que me gloriarei nas fraquezas, para que o poder de Deus em mim se aperfeiçoe. A gente aprende em psicologia que o primeiro passo para a solução de um problema é aceitar o problema. Se você não aceita que está doente, você não vai buscar a cura. Se você não aceita que você tem vício, você não vai lutar contra o vício. Se um adolescente não aceita que ele é viciado, ele não para de usar droga, ainda que ele ache que é ocasionalmente. Se um pai de família que precisa beber todo dia não aceita que é um alcoólatra,
ele vai continuar achando que ele bebe porque quer e não porque depende. Então isso é básico. No entanto, quando nós falamos não de pecado, mas de algumas tribulações que Deus nos dá, que Ele permite, para usar uma linguagem que a gente gosta mais, Ele permite que nós tenhamos, aceitar isso não significa preparar-se para livrar-se disso. Preste atenção no que eu vou dizer. Aceitar uma luta não consiste em não ver a hora disso acabar. Aceitar significa, ainda que isso permaneça, eu estarei na presença do Senhor. Ainda que isso não se vá, eu estarei na presença do Senhor. Eu vou contar algumas experiências para você. Primeiro, atendi um homem há algum tempo com síndrome do pânico. E ele chorava, um homem já maduro, bem-sucedido na vida profissional, mas não podia nem sair de carro sozinho. Quando dava síndrome de pânico nele, quando o pânico atacava, ele estacionava em cima de canteiro na rua. Parava o carro, tinha que ligar para a esposa para ela ir buscá-lo. Não podia frequentar ambientes cheios de gente, não viajava sozinho em hipótese alguma, não andava de avião, não queria saber de nada. E eu dizia, meu irmão, você precisa aceitar a sua luta. E ele dizia, pastor, mas eu já aceito, faz 10 anos que eu tomo remédio. Eu falei, mas você toma remédio por quê? Aí ele falou, porque eu quero ser curado. Eu falei, então você não aceitou ainda. Você vai aceitar o dia que você agradecer por isso. Você já agradeceu pelo seu pânico? Você já agradeceu? Porque se não fosse o seu pânico, você seria um homem de nariz empinado, talvez não tivesse mais com a sua mulher e nem amasse os seus filhos? Você já agradeceu por ter uma síndrome de pânico e ela ter te trazido para o caminho do Senhor? Você já agradeceu por ter síndrome de pânico e depender das pessoas, caso contrário você seria autossuficiente? Você já agradeceu por ter síndrome de pânico, caso contrário o seu dinheiro faria você achar que você é o Todo-Poderoso? Já agradeceu? Meu irmão, em nome de Jesus, levante-se de manhã e diga, Senhor, eu estou com medo, mas eu quero te louvar, porque o meu medo eu posso depositar no teu altar. E eu não vou mais te pedir para que me tire esse medo, eu vou te pedir para que me dê força para enfrentá-lo em nome de Jesus. E se eu tiver que conviver com esse medo para o fim da minha vida, eu serei feliz na tua presença, porque esse medo me levou a conhecer-te. Faz um mês, esse homem viaja sozinho. Esse homem nunca mais parou o carro em canteiro. Esse homem frequenta festas. E esse homem nem parece que tem síndrome do pânico. Porque ele entendeu que maior do que a sua síndrome é a presença de Deus. Um homem que eu tenho aconselhado já faz uns 4 meses. Ele chegou aqui na igreja alcoolizado e endemoniado. Eu precisei chamar um obreiro da igreja para nós expulsarmos vários demônios dele. Comecei a aconselhá-lo e essa semana completou 60 dias que ele não põe uma gota de álcool na boca. Sabe qual foi o processo? Ele já tinha sido internado, já tinha ficado em clínica, já tinha passado por um monte de tratamentos. Irmão, você precisa aceitar que você é um alcoólatra. Sabe como é que faz isso? Não é querendo deixar de ser alcoólatra amanhã. Mas é entendendo que amanhã você pode não beber. E se depois de amanhã você beber, depois de amanhã você pode tentar 2 dias sem beber. Depois você pode tentar 3. Depois você pode tentar 4. Depois você pode tentar 10. Quando você conseguir 10, pode ser que na próxima você consiga só 2. Não tem problema. É do homem cair, é de Deus levantar. E nós começamos a fazer isso. Começamos a aceitar que aquilo estaria presente talvez pelo resto da vida dele. Mas que ele podia, cada dia, tentar ser um homem melhor. Essa semana, 60 dias sem beber. Pastor, acredita que não tenho mais vontade? Eu falei, acredito. Eu acredito. Claro que eu acredito. Pastor, antes eu chegava em casa bêbado. Deitava no quarto. Esses tempos atrás eu estava bêbado, deitado. Minha filhinha de 5 anos veio me cobrir com a coberta. Eu não via mais minhas filhas, pastor. Eu não tinha mais alegria em casa. Era infeliz. Hoje, eu chego do trabalho com pão e refrigerante. Minhas filhas vêm correndo me abraçar. A vida é melhor, irmão. Quando você resolve entregar para Deus as suas lutas e dizer, Senhor, eu sou essa tragédia, essa é a minha vida. Talvez as coisas comecem a melhorar. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O último exemplo que eu vou dar. Estou aconselhando um homem que está com um problema financeiro gravíssimo. Já teve uma condição muito boa e agora está muitíssimo endividado. Eu perguntei para ele esses dias, você já aceitou a sua nova condição? Ô pastor, eu tenho orado todo dia. Tenho orado por quê? Para Deus fazer um milagre. Eu falei, então não aceitou. Então não aceitou. Se você ainda não reviu o seu orçamento,
Se você ainda não adequou o seu orçamento à realidade de um homem pobre, você não aceitou. Você não vê a hora disso passar. Aceite. Desça. Mude o padrão de vida. Assuma que você não tem mais dinheiro. Que a sua vida é essa agora. Assuma na certeza de que você pode ser muito feliz em Deus. O apóstolo Paulo disse: eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é estar em necessidade, eu sei o que é ter alimento, eu sei o que é passar fome. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O dia que você aceitar que você tem uma nova condição e que você pode ser feliz em Deus, você vai dormir à noite. Você vai entregar e vai descansar. E aí, se Deus quiser fazer um milagre, Ele vai fazer. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus faz milagres. Mas primeiro você cai na real, irmão. Primeiro você cai na real. Primeiro você se adequa. Primeiro você põe a casa em ordem. Primeiro você começa aos poucos. Quando Deus deu a terra para o povo de Israel, Ele disse assim: eu não vou dar a terra de uma vez, porque vocês vão perdê-la. Eu vou dar pouco a pouco, para que vocês tomem posse dela e consolidem essa posse. E aí vocês tomam posse de uma nova parte e consolidam isso. Você não é todo-poderoso, mas você tem um Deus todo-poderoso. E Ele pode fazer milagres na sua vida agora, do lugar onde você está, não do lugar onde você gostaria de estar. Comece de onde você está, meu irmão, e Deus vai transformar a sua vida. Isso é felicidade. Felicidade não é ter todas as coisas do jeito que eu gostaria de tê-las. Felicidade é receber de Deus o que Ele quiser dar e mesmo assim glorificar o Senhor. Em todo tempo bendirei o Senhor, e o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.